Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento maravilhoso, lhe convido para nós estarmos meditando na santa palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55, versículo de número 10 e versículo de número 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas faz regar e produzir e brotar, e dar fruta ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. O tema desse momento, dessa reflexão é: assim será a palavra que sair da minha boca. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada, a palavra de Deus é semente, a palavra de Deus é martelo, a palavra de Deus é água, e a palavra de Deus é escudo, e a palavra de Deus é eficaz e penetrante. O profeta Isaías, usado por Deus, ele está dizendo que a palavra de Deus é comparada, ou seja, o próprio Deus falando aqui, usando a boca do profeta Isaías em profecia. Ele está dizendo que esse tema desse capítulo todo é maravilhoso, que todo o povo é proclamado a buscar a salvação. O versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e se converta-se ao Senhor nosso Deus, que é poderoso em perdoar. Porque ele disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos. Como os céus estão mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Mas Deus, muitas das vezes, ou sempre, Deus usa da linguagem da terra para que a gente possa estar realmente entendendo a sua palavra. Para Nicodemos, por exemplo, quando Jesus expressa a palavra, ele diz assim: é necessário nascer de novo. E olha que Nicodemos, ele era ele era príncipe dos judeus e ele era um fariseu. Então, mesmo assim, Jesus usa dessa linguagem para aquele homem mesmo assim, aquele homem mesmo estando nessa posição que ele está, ele tendo essa posição, mesmo assim, ele não consegue entender o que é nascer de novo. Aí Jesus diz assim: se eu falei para você de algo terrestre e você não entendeu, imagine se eu lhe falar de algo celestial. Então a palavra aqui está dizendo como a chuva. Então, primeiramente, a chuva faz regar, ou seja, molhar. Nós estamos vivendo aqui hoje, essa semana, em Planalto, um tempo maravilhoso, pois está chovendo bastante. Então, a gente olha para as ruas, por exemplo, que não é calçada, a gente vê que está até lameiro em algumas ruas, está tendo até dificuldade de acesso, tanto com carro, como principalmente de andar a pé. Então é muita lama, porque as ruas estão regadas, as ruas estão molhadas. Aqui Deus está trazendo a linguagem, não é da rua, nem da cidade. Ele está trazendo uma linguagem da zona rural. Ele está dizendo que a terra regada faz produzir, isso mesmo, a terra regada faz produzir. E ele ainda disse que faz brotar. É interessante a nossa região aqui para o lado do sertão, que a gente chega nas fazendas, nas roças aí da zona rural, e a gente olha as árvores e vê as árvores todas como mortas. Todos olham assim, uma pessoa que não tem conhecimento da região, já diz logo: morreram todas as árvores aqui da região. Tá? Foi uma tragédia, morreram todas as árvores. Mas com essa chuva que está dando aqui em Planalto, e certamente também está pela zona rural aqui da nossa cidade, você vai ver daqui mais aí uns 15 a 20 dias, aquelas árvores que estavam todas parecendo que estavam mortas, ela volta agora a brotar e ela agora tem uma formosura maravilhosa. Não tem mais aquela sensação de morte, interessante isso, né?
não tem mais aquela sensação de morte, parece que tudo ficou perdido, não. Agora a gente vê agora alegria, e aquelas que produzem flores começam a enflorar, e a gente olha e tem prazer em olhar. Mas por causa de tudo isso por causa da chuva. Por isso que Deus usa essa linguagem para representar a sua palavra. Ele ainda diz no versículo de número 10 que a chuva faz com que a árvore produza semente e dá também pão ao semeador. Ou seja, quando a chuva cai, aí há fertilidade. Quando a chuva desce do céu, olha a linguagem. Quando a chuva desce do céu, e Deus diz assim, como a chuva e a neve desce do céu e para lá não torna, assim é a palavra que sair da minha boca, disse Deus. Ela não tornará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz. Então, o próprio tema aqui, que nós sugerimos, baseando nesse versículo, assim será a palavra que sair da minha boca, como a chuva. Primeiro, não voltará para mim vazia, disse Deus. Por isso que Jesus disse em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, portanto, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Jesus até acrescenta mais quando ele diz assim, no versículo 17, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao versículo de número 16. Jesus disse em Lucas capítulo 10, versículo 16, quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem me rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Então a palavra de Deus, ela não voltará vazia. A Bíblia disse no capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos que o evangelho agora ele está se expandindo. Pois o capítulo 10 ele conta a respeito da convenção de Saulo de Tarso. Quem era o doido de pregar para Saulo de Tarso? Tanto que o povo tinha tanto medo de Saulo de Tarso que quando ele vai para Damasco para destruir a igreja de Deus ali, para perseguir os crentes, Jesus se apresenta para um rapaz chamado Ananias e diz, Ananias, você vai lá até onde está Saulo e... Opa, como é que é Jesus? Você vai lá até onde está Saulo. Parece que Jesus não sabe de nada. E Ananias começa agora a dar instrução para Jesus e começa a explicar a situação para Jesus e diz, não, Jesus, para esse aí eu não posso ir. Ele está vindo de Jerusalém e a gente aqui tem informação que ele tem do sacerdote poder para destruir todos aqueles que invocam o teu nome. Portanto, Jesus, eu não tenho essa possibilidade de enfrentar esse homem, pois esse homem é muito perigoso. Aí a Bíblia disse que Jesus disse, vai lá, porque ele está orando. O capítulo 9 de Atos registra que Ananias foi, colocou as mãos sobre Paulo, porque quando Saulo de Tarso, ele viu uma luz muito forte, a Bíblia diz que excedia o sol do meio-dia, aquela luz simboliza Jesus. Por isso que Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. Então aquele homem foi, aquele discípulo de Jesus foi, orou por Saulo, e a Bíblia diz que foi tirado dos seus olhos como que uma escama, e naquela mesma hora ele foi cheio do Espírito Santo, e a partir de então começou a ser um pregador da palavra de Deus. No capítulo 11 do livro de Atos, a Bíblia disse que houve uma grande perseguição por causa da morte de Estevão, porque a igreja toma um novo rumo quando Estevão é morto, quando acontece o primeiro mártir, e Estevão ali ele é morto, mas a Bíblia diz no capítulo 6 de Atos que é escolhido 7 diáconos, para a função diaconal. A função do diácono é servir a igreja, é mais a parte material, louvado seja Deus, mas Estevão, ele tem de Deus uma revelação e ele não fica limitado apenas em o seu ministério diaconal, mas ele parece que está exercendo agora um ministério pastoral, porque ele sai pregando a palavra de Deus com autoridade. E por causa disso ele é morto. E agora a igreja toma uma nova dimensão.
A igreja agora recebe aquele avivamento, aleluia, que está sobre a vida de Estevão, e aquele avivamento começa a entrar na vida da igreja. E agora a igreja é perseguida, os crentes são dispersos, mas estão tão cheios de Deus, que apesar de dispersos, eles ainda permanecem firmes na presença de Deus. Eles estão cheios de Deus, e por todos os lugares que eles vão, eles abrem a boca e começam a falar a palavra. E vidas começam agora a se entregar a Deus, vida começa a converter ao Senhor Jesus, e a igreja começa a se expandir. E agora já é para cumprir a palavra de Deus, quando Jesus disse em Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus diz assim em Lucas capítulo 24, para começar por Jerusalém. Jesus disse em Lucas 24, para ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então esse mapa geográfico, essa lição geográfica, essa instrução que Jesus dá nesse mapa de pregar o evangelho, ele diz começar por Jerusalém, depois toda a Judéia, e depois Samaria, e depois até os confins da terra. No dia de Pentecoste, todos foram cheios do Espírito Santo, e agora começa a expandir o evangelho, porque tinha muitas nações que iam para Jerusalém, porque tinha judeus que estavam dispersos em outras nações, mas no dia de Pentecoste, alguns foram ali para adorar a Deus em Jerusalém. Existia também as pessoas de outras nações que não eram descendentes de Abraão, mas fazia parte do judaísmo, porque eles tinham convertido ao Senhor e dando ao nome de prosélito. Então aqueles homens, ouvindo falar de Deus, ouvindo falar de Jesus, quando o Espírito Santo desce e o povo começa a sorrir e dizer, esse povo está embriagado, e Pedro se coloca de pé e diz, opa, não estamos embriagados. O que vocês estão pensando está totalmente contra o que a palavra de Deus diz. Quer dizer para vocês, em outras palavras, deixaram a sua terra, as vossas terras, e vieram até aqui para adorar a Deus conosco. Isso aqui é um cumprimento da palavra que está escrito em Joel, no capítulo 2 de Joel, está escrito, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, e os vossos mancebos terão sonho, ou seja, os vossos velhos terão sonho e vossos mancebos terão visões. E também derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas e profetizarão. Atos 2:18 fala do evangelho sendo derramado sobre a serva de Deus e sobre o servo de Deus. Atos do capítulo 2, versículo 15 ao 18, esse texto que eu falei para vocês, que Pedro agora se levanta e começa a pregar. Só que chega uma certa época da igreja que a igreja acomoda. Fica em Jerusalém, parece que recuou, tá bom demais do jeito que estamos, ficando apenas entre quatro paredes, o evangelho é só para os judeus, porém Deus, sabendo disso, permite agora que Estevão seja cheio do Espírito Santo. Estevão prega com ousadia, Estevão é morto, e agora o evangelho, a Bíblia diz que expandiu. Atos capítulo 7 é a morte de Estevão. Atos capítulo 8, agora a palavra de Deus vai nos registrando a maneira como Estevão, ele começa a ser utilizado por Deus, e agora, ou seja, capítulo 7 ele morre, capítulo 8, não mais Estevão, mas Deus usa outros servos para pregar a palavra de Deus. E tem um companheiro de Estevão, de ministério, chamado Filipe, ele prega lá em Samaria. Então o evangelho agora vai atingir a geografia dada por Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria. Opa, já chegou em Samaria. Atos capítulo 8, se a gente fosse ver lá, a gente ia ver a maravilha que Deus fez. Agora no capítulo 11, ante os confins da terra. O evangelho chega a Antioquia, e ali Paulo e Barnabé ficam ali 1 ano ensinando a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, assim será a palavra que sair da minha boca. E estamos meditando nesse ponto que diz, não voltará para mim vazia. Opa, você que está me ouvindo nesse momento, não sei se tarde, manhã ou noite, Deus tem uma bênção para a tua vida, Deus vai encher a tua vida. Então o evangelho de Deus cresceu e o nome de Deus foi glorificado
porque Deus é maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Não esqueça aí de inscrever no canal, ativar aí o sininho, dar o seu joinha, e assim estaremos dizendo que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Que Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus.